Hoje eu queria fazer uma reflexão com você. Fazer uma reflexão com você a respeito da tua vida, a respeito da vida que você leva. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar em todas as invenções que o homem fez. O avião, a máquina de lavar, o telefone, o carro. Você já observou que tudo que o homem faz, tudo que ele constrói, ele precisa de um manual? Você precisa de um manual para operar determinados equipamentos? Por exemplo, a dona de casa precisa do manual para saber como trabalhar com a máquina de lavar. O motorista precisa do manual para saber como operar o seu veículo. Você, quando compra um aparelho de TV ou um aparelho de DVD, você precisa do manual também para saber operar. O mesmo acontece com o homem. Você sabe por que muitas vezes os homens ficam perdidos, as mulheres perdidas, sem saber qual rumo seguir, sem saber qual rumo tomar? Você já observou como nós vivemos numa sociedade totalmente confusa, sem saber para onde seguir, qual a meta, qual o objetivo, sem saber o que fazer? Eu vim descobrir, depois de 35 anos, que também Deus criou um manual para o homem. Nós não podemos ficar imaginando que Deus julgou o homem aqui na terra e deixou que ele se virasse. Não, Deus criou um manual. E esse manual é a Bíblia. Eu queria falar com você, independente da tua religião, independente do teu credo religioso, independente da seita que você segue, independente do dogma, de qualquer coisa que você segue. Eu queria falar com você a respeito da Bíblia, deste manual. Eu sou um adepto da Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia eu encontrei o começo, o meio e o fim. Aliás, até por uma certa conveniência, a Bíblia é interessante, porque é o único livro que te promete uma vida após a morte. É o único livro, é o único manual que te ensina o que acontecerá após a morte. E é conveniente, porque imagine como é triste você viver sem esperança. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que nós vivemos no máximo 120 anos aqui na terra. No máximo 120 anos. Aí quando eu começo a olhar para a criação de Deus, e quando eu olho para os animais que Ele criou, especialmente a tartaruga, um animal que vive 400 anos, espera aí, o que Deus está querendo fazer comigo? Então Ele me cria para viver 120 anos, e cria a tartaruga com a possibilidade de viver 400 anos. Se eu sou a imagem e semelhança, se eu sou um ser especial de Deus, é lógico que Ele deve ter algo muito melhor para mim do que para a tartaruga. Então é lógico que Ele me garante uma vida após a morte. É lógico que eu estou no vestibular, que eu estou na primeira era, e você também está na primeira era. Então eu digo, independente de religião, leia a Bíblia como se fosse um manual. E aí você vai encontrar todas as respostas a todas as perguntas que você precisa saber. Muitas pessoas dizem assim, eu já li a Bíblia, não entendi nada. Realmente a Bíblia é um livro difícil de se entender até pouco tempo. Mas hoje existem várias versões da Bíblia com linguagem atualizada que você consegue decifrar e consegue entender perfeitamente o plano que Deus tem para a tua vida. A Bíblia é o manual. Eu lembro quando eu comecei a ler Provérbios e depois então Eclesiastes, e eu percebi que o maior livro de autoajuda que existe na face da terra é a Bíblia. Quando você começa a ler todos esses autores famosos de autoajuda, você percebe que eles vão até um determinado ponto. Quando você lembra dos filósofos, você percebe que eles vão até determinado ponto. E o mais importante é que eles tiram o principal assunto deles está relacionado à Bíblia. São versículos da Bíblia. Um livro inspirado por Deus, escrito pelos homens, é bem verdade. Mas é um livro que traz o teu começo, o teu meio e o teu fim. E eu disse, como eu também não quero morrer e ser extinto,
Até uma situação de conveniência você pegar e ler a Bíblia. Por quê? Porque convém para você saber que você vai ter uma vida eterna, que você não vai morrer por aqui. Dizer que não existe uma vida eterna, dizer que a Bíblia não é um manual, é chamar Deus de burro. Como que Deus vai fazer um ser como você, um ser como eu, a imagem e semelhança, um ser especial, capaz de raciocinar, capaz de pensar, capaz de sentir, capaz de realizar. E então, esse ser ia se extinguir? Esse ser ia se acabar? É claro que não. Por isso, independente da tua religião, leia a Bíblia como se fosse o manual que Deus deu para você dirigir a sua vida. Lá ele ensina como você deve se portar quando solteiro, quando casado, na velhice. Ele ensina os erros do dia a dia, ele ensina a prosperidade, ele ensina o que fazer, o que não fazer e o que deixar de fazer. A Bíblia é o teu verdadeiro manual. Queira você acredite ou não, se você quer uma razão para a tua vida, se você quer realmente descobrir o que você está fazendo nesta terra aqui, e você está sem direção, sem um norte, a Bíblia tem a resposta. É lógico que muita gente tenta atrapalhar isso, colocando algumas coisas que não existem, explicando de uma forma muitas vezes errada sobre a Bíblia. Muitas pessoas pegam partes da Bíblia que convém e pregam sobre aquilo, e não deixam você conhecer da essência. Eu te faço um desafio: leia a Bíblia, comece com Provérbios, e você vai constatar aquilo que eu estou te dizendo. Você vai constatar aquilo que Deus tem para a sua vida. Leia o manual.